Olá, meus amigos e minhas amigas. Como a gente tem acompanhado, essa semana foi intensa nos desdobramentos do conflito na Ucrânia. Os eventos estão levando a situação para um ponto crítico em uma velocidade que vai obrigar os caras a pararem para fazer aquela respiração abdominal antes de tomar a próxima decisão. Após Biden liberar os ataques MS para Zelensky usar, que a gente já conversou sobre qual seria a estratégia por trás dessa decisão, Moscou diz que, ao permitir isso, os Estados Unidos e seus aliados estão entrando num conflito direto com a Rússia. Como vocês lembram, na terça-feira, Putin aprovou mudanças na política nuclear que acaba diminuindo o limite para a Rússia usar armas nucleares em resposta a um ataque com armas convencionais. Ou seja, gente, parece que o sabre nuclear de Putin não deu resultado. E Kiev, autorizado, usou os Storm Shadow do Reino Unido para atacar a Rússia. Aí a Rússia passou para uma nova fase, usando um míssil hipersônico inovador que trouxe a guerra para um outro patamar. Zelensky, em seu discurso noturno em vídeo, descreveu o uso do novo míssil pela Rússia como um aumento da intensidade do conflito. Ele comentou que o ministro da Defesa da Ucrânia já está em conversas com os parceiros internacionais sobre novos sistemas de defesa aérea que possam proteger vidas dos novos riscos. E aí Zelensky também falou que quando um país utiliza outros, não só para espalhar terror, pontinho, pontinho, mas também para testar novos mísseis através de atos T, pontinho, pontinho, isso constitui um crime internacional. Ele falou também que os ucranianos precisavam se manter atentos, destacando que Putin continuará tentando intimidá-los, porque essa foi a maneira como ele consolidou todo o seu poder. Já o Kremlin disse que o lançamento do Oresnik foi um aviso ao Ocidente sobre a adoção de ações e decisões arriscadas em apoio à Ucrânia. O Oresnik foi disparado com ogivas convencionais, não nucleares, mas poderia ser abastecido com essas ogivas. Putin explicou que, embora não seja uma arma nuclear, o impacto e a precisão do míssil o torna comparável a esse tipo de armamento, especialmente quando usado em grande número e junto com outros sistemas de longo alcance e alta precisão. Ele também afirmou, gente, que o míssil era impossível de ser interceptado por qualquer adversário e destacou que atualmente não existem contramedidas capazes de derrubar esse tipo de míssil. E não para por aí. Ele também disse que os testes continuarão e que vai iniciar a produção em série dessa nova tecnologia. Meus amigos, a situação está complicada, hein? E a OTAN está se preparando para uma reunião em que o novo míssil usado pela Rússia será o principal assunto da conversa. A Ucrânia está em um momento crítico. Até mesmo seu trunfo, Kursk, parece que está escapando de suas mãos. Uma fonte militar sênior ucraniana afirmou que a Ucrânia perdeu mais de 40% do território na região russa de Kursk que tinha tomado na incursão surpresa em agosto. E essa perda é resultado de uma série de contra-ataques russos. A fonte, que faz parte do Estado-Maior da Ucrânia, disse que a Rússia mandou cerca de 59 mil soldados para a região de Kursk desde que as forças de Kiev invadiram a região. Segundo eles, os ucranianos chegaram a controlar uns 1.376 km². Agora eles controlariam algo em torno de 800 km², que são 309 milhas quadradas. Vocês lembram que o objetivo de Zelensky, quando avançou em Kursk, era conter os ataques russos no leste e nordeste da Ucrânia. Ele esperava forçar a Rússia a retirar as tropas que avançavam no leste. No entanto, acho que não deu muito certo. Isso porque as forças russas ainda estão avançando na região leste do Donetsk, na Ucrânia. A fonte do Estado-Maior ucraniano reforçou que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos chegaram à região de Kursk para apoiar a Rússia, mas a maioria dessas tropas ainda estaria terminando seu treinamento. Como vocês sabem, Moscou não confirmou nem negou a presença de tropas norte-coreanas na região. O chefe das Forças Armadas da Ucrânia disse em 11 de novembro que suas tropas sitiadas não estavam apenas enfrentando reforços russos em Kursk, mas também tentando reforçar duas frentes sitiadas no leste da Ucrânia e se preparando para um ataque de infantaria no sul. A fonte do Estado-Maior comentou que a região de Kurakov era a mais preocupante para Kiev agora. Isso porque as tropas russas estavam avançando lá a 200, 300 metros por dia e conseguiram romper em algumas áreas com veículos blindados e defesas antidrones. A cidade de Kurakov é um ponto estratégico importante para chegar ao centro logístico de Pokrovsk, na região de Donetsk. Bom, gente, segundo uma outra fonte do Estado-Maior ucraniano, no geral a Rússia tem cerca de 575 mil soldados lutando na Ucrânia nesse momento e pretende aumentar esse número para cerca de 690 mil. Agora eu quero lembrar vocês que a Rússia não divulga quantos soldados estão envolvidos nos combates, tá?
Logo, esses números não são oficiais e nem foram verificados. O que sabemos é que, em desvantagem, Kiev tem focado em interromper a logística e as cadeias de suprimento russas, atingindo depósitos de armas e munições, aeródromos e outros alvos militares dentro da Rússia. Mas, como vimos, o uso do míssil balístico hipersônico pela Rússia, apesar de não ser suficiente para alterar a realidade, traz uma nova variável para o tabuleiro e complica o trabalho dos analistas que tentam antecipar as jogadas e os movimentos das peças. Bom, gente, mudando de assunto, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que é conhecido por ser um pouco mais fora do padrão quando se trata de diplomacia, disse que vai convidar o Netanyahu, o premier de Israel, para uma visita. Isso, gente, mesmo com o Tribunal Penal Internacional emitindo um mandado de prisão contra ele. Esse mandado foi questionado por Israel e Estados Unidos, que, como sabemos, não são parte do Estatuto de Roma que deu origem ao TPI. Você pode estar pensando, mas se Israel não é signatário do TPI, por que Netanyahu foi atingido pelo tribunal? Bom, gente, primeiramente, o TPI não julga estados, mas indivíduos. No entanto, um nacional de um estado não parte também não está sujeito ao tribunal, ok? No entanto, se o crime for perpetrado em um território que tenha aderido ao TPI, quem praticou esse crime, independente de qual nacionalidade tenha, vai responder por esse crime. E, é claro, os territórios palestinos estão vinculados ao tribunal. Bom, o que rolou foi o seguinte: o TPI emitiu mandado de prisão na quinta-feira contra Netanyahu, o ex-ministro de Defesa Yoav Gallant e o comandante do Hamas, Mohamed Deif, que, aliás, está com um status meio confuso, né? Uns dizem que ele já morreu. Eles são acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Orbán, que já tinha dito antes que não prenderia o presidente russo Vladimir Putin, também procurado pelo TPI, chamou essa decisão de extremamente escandalosa e cínica. E ele foi bem direto. Disse que não tem escolha aqui, temos que desafiar essa decisão. E se Netanyahu vier, o julgamento não vai ter efeito na Hungria e eles não vão seguir esses termos. Meus amigos, aqui é um claro desrespeito ao princípio pacta sunt servanda, né? Ou seja, aquele princípio milenar que diz que os tratados devem ser cumpridos. Nós podemos pensar o seguinte: um Estado não é obrigado a participar de um tratado, assim como também não é obrigado a permanecer nele. O Estado que não quer mais participar deve denunciar o tratado, cumprir os trâmites de saída, como foi o caso do Reino Unido em relação à União Europeia. No entanto, gente, enquanto ele estiver comprometido com o tratado, eu acho que ele deve cumpri-lo. Temos que entender que o TPI é um tribunal formado por juízes altamente competentes e de diferentes nacionalidades. As decisões deles são técnicas e os estados devem cumpri-las. Apenas isso, ponto. Podemos lembrar, por exemplo, de como o TPI foi elogiado pelos Estados Unidos quando emitiu o mandado de prisão contra Putin. Lembram disso? Biden, inclusive, ordenou que o governo compartilhasse informações com o tribunal sobre os crimes de guerra supostamente cometidos pelas tropas russas na Ucrânia. Percebe, gente, como funciona um tribunal? Quando condena meu inimigo, é o melhor do mundo. Quando condena meu amigo, não presta. O grande problema é que o tribunal depende dos Estados-membros para cumprir suas decisões. O pessoal da Eurointelligence comentou que isso expõe um dilema real para a Europa, entre a lei internacional, que é o compromisso legal, e a política externa, especialmente para os estados que apoiam Israel incondicionalmente. Em teoria, Netanyahu e Gallant poderiam ser presos se viajarem para qualquer um dos 124 países que são membros do TPI, incluindo aí países da União Europeia, o Reino Unido, Canadá, Austrália, Brasil, Japão e muitos na África, América Latina e região Ásia-Pacífico. Mas na prática a coisa não é bem assim. Eles ainda podem ir a países que, como Israel, não são signatários do Estatuto de Roma, como Estados Unidos, China, Índia e Rússia. Netanyahu, é claro, disse que os juízes são antissemitas e que as acusações do TPI são absurdas e falsas. E os Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel, dessa vez se mostraram contrários, dizendo que discordam profundamente da decisão. A China, curiosamente, não criticou diretamente os mandados, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que espera que o tribunal mantenha uma posição objetiva e justa. A Hungria, gente, que assinou o Estatuto de Roma durante o primeiro mandato de Orbán, não promulgou a convenção associada por razões de constitucionalidade e, por isso, afirma que não é obrigada a cumprir as decisões do TPI. Netanyahu, claro, agradeceu a Orbán pela clareza moral. Já do lado da União Europeia, o chefe de política externa, Joseph Borrell, com base na legalidade, disse que as decisões do tribunal têm que ser obrigatórias. Não é uma decisão política, disse ele, é uma decisão de um Tribunal de Justiça Internacional e deve ser respeitada e implementada. Ponto.
Alguns estados da União Europeia foram rápidos em dizer que vão cumprir. A Espanha, por exemplo, que sempre foi uma das maiores críticas da guerra de Israel em Gaza, confirmou que Netanyahu seria preso se viajasse para lá. Como vocês sabem, Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram oficialmente o Estado palestino. O primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, também foi enfático, dizendo que quem puder ajudar o TPI no seu trabalho vital tem que fazer isso com urgência. Quando perguntaram se iriam prender o Netanyahu se ele voltasse, Harris respondeu que sim. O ministro das Relações Exteriores da França, Christophe Lemon, disse que Paris vai reagir em linha com os estatutos do TPI, ou seja, em outras palavras, traduzindo, prender Netanyahu se ele for até lá. Enquanto isso, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que a situação ainda é teórica e que eles estão analisando o que fazer. Fora da Europa, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que é muito importante que todo mundo siga as leis internacionais. Eu concordo com ele. Quem não segue a lei, minha querida mãe me dizia que era marginal. Já a Turquia e a África do Sul foram mais longe, chamando a decisão do TPI de muito positiva e um passo importante para a justiça. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.